Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, e estou aqui para mais um momento de degustação teológica. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E desde já peço que você se inscreva no canal, que você venha curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que pode ser útil para a informação e edificação dessa pessoa. Você que já é inscrito, muito obrigado por estar aqui e nos acompanhar. Peço que você fique até o final do vídeo, onde estarei colocando aí um convite para você conhecer nossa igreja aqui em Caieiras, onde você e sua família são bem-vindos, tá? E também falarei um pouquinho dos livros que publiquei e também de como você pode ajudar esse canal e também sobre dicas de onde estudar teologia, algumas instituições apenas, tá? Então fica aí até o fim, são recados aí também bacanas para ver, beleza? Bom, hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre casamento, né? Casamento. Eu quero começar essa série de vídeos falando de casamento, primeiro com aqueles que estão prestes a se casar. Recentemente, nós colocamos esses vídeos, essas séries de vídeos com um tema de curso família, né? Curso sobre família, IBF, tá certo? Eu fiz um vídeo extenso inicialmente, esse vídeo aí que você está vendo na tela, falando sobre família, onde eu falo ali de como, de modo geral, né, na geral, deve ser relacionados ou haver relacionamentos, né, entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, as responsabilidades da família, o convívio em família de modo geral. Eu faço um apanhado de alguns pontos principais nesse vídeo. Acho que é interessante dar uma olhada. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente fala as coisas como elas devem ser, né? De modo muito respeitoso, né, claro, mas de modo muito direto, objetivo e claro, tá? Tem horas que não dá pra gente ficar alisando, né, passando paninho nas coisas. A gente precisa tratar as coisas como elas devem ser. E aí eu quero que em algum momento, se alguma das minhas colocações aqui, elas meio que atingem você de alguma forma, diretamente, quero que você veja isso como um conselho e não como uma crítica destrutiva à sua vida, mas como um conselho para que a sua vida vá melhor, ela se desenvolva da melhor maneira possível, tá? Porque a vida familiar, queridos, os relacionamentos são fundamentais para o nosso bem-estar, tá bom? E é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos para orientar, ajudar vocês, tá bom? Com uma visão bíblica e pastoral, beleza? Depois a gente começou a fazer vídeos sobre namoro. Eu vou voltar ainda a fazer outros vídeos de namoro, mas tem esse disponível aí também. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Sobre o que é o namoro, para que serve o namoro e algumas observações de cuidado que a gente tem que ter durante o namoro, tá? Então eu sou muito direto nesse vídeo, falo de algumas questões e falo sempre com um olhar bíblico, pessoal, tá? Não é a visão particular do pastor David, não. Eu falo com base bíblica para algumas questões que são importantes observarmos, tá bom? E agora eu vou dar uma sequência, né, trazer uma sequência de vídeos falando ainda do curso família, falando sobre casamento, tá? Que é tão importante, queridos. E vou iniciar alguns vídeos falando dos anos iniciais do casamento, de quem está namorando, mas está pretendendo se casar. Então, serve aqui até como um curso, né, preparativo para o casamento também, orientações, né? E eu quero dizer para vocês que, olha, estudos bíblicos, estudos de terapia familiar, né, com terapeutas de família, olha, e livros que falam do assunto, não tem limite. Tem muita coisa produzida com o intuito de ajudar as pessoas, tá? E esse aqui é mais um vídeo que vem para somar.
Mas o sucesso de tudo dá certo, queridos. E eu não estou falando de perfeição, tá? Eu quero já começar aqui dizendo, se você espera um casamento perfeito, você já está equivocado, tá? Não haverá casamento perfeito. Porque a realidade da vida, ela é constituída de pessoas imperfeitas. Para o casamento ser perfeito, você, que é marido, tinha que ser perfeito. E você, que é esposa, tinha que ser perfeita. O problema é que nós não somos perfeitos, entendeu? Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, limitações. O que a gente precisa fazer é buscar melhorar naquilo que é necessário para fazermos o nosso melhor, principalmente no que diz respeito ao nosso cônjuge, à nossa vida em família, ao nosso casamento. Ok, pessoal? E em outras áreas da vida também, naturalmente. Bom, então vamos lá, falando agora sobre casamento, série Curso Bíblico Vida em Família, curso IBF Família, certo? Casamento, primeiro vídeo, vídeo 1. Amadurecimento, crescimento, tá? Esse é o tópico desse vídeo. Espero que você fique até o fim. Bom, pessoal, principalmente você que é jovem, você que está na fase de namoro, está se organizando para casar, e você que é recém-casado, tá? Que acabou de casar. Eu acredito que esses vídeos eles vão ser muito úteis para vocês. Beleza? E talvez sirva até para alguém que já tem um tempo de casado, mas ainda não se ajeitou. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o que é o casamento, para que ele vai servir, né? Para que vai servir um casamento? Vai servir de quê? Para quê? Não é verdade? E eu quero já dizer o seguinte, que o casamento, queridos, ele é a união, certo? De um homem com uma mulher para viverem a vida em união, beleza? Em unidade e parceria, olha isso, união, unidade e parceria. E formar família. Esse é o propósito do casamento. Ter parceria, união, unidade, formar família. Beleza? Isso é muito importante. Agora, o modelo do casamento padrão, já quero iniciar aqui essa série de vídeos deixando isso muito claro. Qual que é o modelo padrão bíblico para o casamento? É um modelo padrão heteronormativo, ou seja, o casamento que Deus abençoe e reconhece, que a igreja reconhece, é aquele onde um homem se une a uma mulher, portanto são sexos opostos, ok? Um completa o outro, são feitos diferentes para se complementarem, se completarem, beleza? Fique isso aqui claro, e eu quero ler o texto bíblico. Vamos para a Bíblia Sagrada, né? Palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Este livro é inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus aqui traz para nós as recomendações. Então, eu estou com a Bíblia Sagrada, ok? Estou abrindo aqui o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origem, né? Ou princípio, tá bom? Do hebraico Bereshit. Bom, no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 26, Deus, o Deus Todo-Poderoso, ali, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Um Deus só, certo? Um Deus só, que coexiste em três pessoas distintas. Portanto, não são três deuses, é um único Deus. E o mistério da Santíssima Trindade é exatamente esse. Como é esse negócio de um único Deus existir em três pessoas nele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós temos curso teológico IBF aqui no canal,
onde nós falamos de teontologia. Procura o vídeo de teontologia, são alguns vídeos onde a gente explica a Trindade com mais detalhes, tá bom? Dentro daquilo que a Bíblia nos revela, obviamente. Bom, e aí é o seguinte, aqui no versículo 26 do capítulo 1 diz assim, Deus na unidade de sua triunidade, né? Ele diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, homem e mulher, Deus os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Qual foi a bênção que Deus deu? Sejam frutíferos, sejam fecundos, tá? E multipliquem-se, ok? Façam crescer os povos na terra, tá certo? Essa é a bênção de Deus para o casamento, para a união do homem com a mulher, que eles conseguem gerar vida, fazer filhos, né? E fazer com que assim a família seja algo real, beleza? E aí, no capítulo 2 ainda do livro de Gênesis, tá aqui no capítulo 2, versículo 24, diz assim, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Guardou esse versículo aí? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, então a gente viu aqui que Deus fez o homem e a mulher, os abençoou para que pudessem gerar filhos, tá? E depois disse que o homem deveria se unir à sua mulher, sendo os dois uma só carne. Então, é homem e mulher, tá bom? Esse é o padrão de Deus. Não é a mulher com a mulher, não é o homem com o homem. Nós, como cidadãos, devemos respeitar as pessoas com as suas tendências, ideias. Elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas. O que elas não podem fazer é seguir o cristianismo, querendo mudar, né, a visão de Deus. Não dá. Isso está estabelecido. Então, se alguém quer ser cristão, quer andar segundo a fé cristã, conforme os preceitos de Deus revelados nas Escrituras, não tem outro caminho, né? A relação tem que ser heteronormativa, heteroafetiva, heterossexual, ok? E é isso. E nós respeitamos a todos, assim como queremos que todos respeitem a nossa fé. Amém, queridos? Muito bem. Aí o que acontece? A gente vai ver então que esse casamento é uma união com esse propósito, gerar filhos, ter família e construir coisas, porque o homem e a mulher inicialmente são colocados no jardim, né? E a mulher ela vai ali com o marido cuidar do jardim, né? Isso é muito importante. A ideia de trabalharem juntos, construírem coisas, evoluírem. Esse é o propósito de Deus para colocar o homem com a mulher, trazendo através deles, né, uma união perfeita, ok? Ou melhor, né, gente perfeita não existe, mas perfeito que eu quero dizer é que tudo se encaixa no homem e na mulher, tá? O que um tem, o outro não tem, a maneira de olhar o mundo de um é de um jeito, do outro é de outro jeito, e eles se completam. Eu costumo dizer, o que falta em mim, a minha esposa, ela traz para me completar. O que falta nela, eu completo. É assim que deve ser, tá? Claro, cada um com os seus limites, né? Sendo respeitados, claro, mas sendo aperfeiçoados em Jesus Cristo diariamente, tá bom? Bom, aí o que acontece? É interessante
que esse primeiro tópico é crescendo. Esse é o tópico, guarda aí na tua cabeça. Crescendo. Queridos, temos fases na vida, né? Na biologia, né? Nós podemos estudar isso, que a gente tem a fase do nascimento, depois tem a fase infantil, né? Depois a gente tem a adolescência, depois a juventude, aí vem a parte da vida adulta e depois chegamos na parte da idade avançada, nos transformamos em idosos, mais experientes, né? Mas também é a última etapa da vida, é assim que a vida é. E por isso que as pessoas costumam dizer que os mais velhos, né, os mais idosos, normalmente eles têm mais experiência com o mundo e com a vida, porque já viram e passaram por muitas coisas. Se bem que existem exceções, né? Existem idosos que não amadureceram, né, e que não aprenderam nada com a vida. Infelizmente existem pessoas assim, mas não é a maioria não, graças a Deus. Bom, da mesma maneira, queridos, essa fase que a gente vê na nossa vida, de sair da adolescência, sair da vida infantil, ir para a adolescência, sair da adolescência, ir para a vida de jovem, a juventude, depois chegar na vida adulta, com mais maturidade. Você vê que, então, o casamento não é para a vida infantil, porque não é para existir criancice, meninice no casamento. Também não é para existir na vida do adolescente. O adolescente é aquela transição da vida infantil para a juventude, tá? E conforme eu falei já no vídeo anterior, é lá para a juventude, né? Que você vai começar a pensar então ter um namoro. E o namoro, eu falei no vídeo anterior, falando de namoro, tá aí? Dá uma olhadinha lá que é importante se você não viu. O namoro é o preparo para o casamento. O cristão não namora por namorar, ele não vê o namoro como uma aventura. O cristão, ele vê o namoro como um momento de preparação para se conhecerem melhor, tá certo? E a fim de já fazerem planos para o casamento que logo virá. Então, o namoro bíblico é para isso, o namoro cristão é assim, tá? Não tem esse negócio de eba, eba, oba, oba, não. Beleza? Fica com um, fica com a outra, experimenta um, experimenta outro, isso é coisa do mundão. Quem é de Deus não precisa destas coisas, tá bom? E por isso que a gente até incentiva o noivo, que a pessoa, o namoro, o jovem, né, que vai namorar, o namorado, a namorada, né, eles tenham que buscar ou venham buscar pessoas que creem em Deus e sejam da mesma fé e de verdade, viu? Não só gente que passeia na igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que só frequenta, né? Eles não têm nenhum interesse por Deus de verdade. Não é desses que eu estou falando do jovem comprometido com o Senhor. Então é importante que se você é jovem, você procure pessoas que têm a mesma fé e que levam Deus a sério. Os dois, o namorado e a namorada, eles têm que ter esse maior propósito, servir ao Senhor. Tá bom? Deus é aquele que dirige o nosso Porque Deus é aquele que dirige o nosso caminho, nos orienta, nos abençoa. E feliz o casal que depende de Deus, que está na presença de Deus. Deus os abençoará. Mais para frente a gente fala sobre isso, tá bom? Deus os abençoará e Deus os sustentará em momentos de adversidade e crise. Deus é a nossa maior força, querido, tá? Então, depois a gente fala melhor sobre essa questão do relacionamento com Deus. Mas então, falando das fases da vida, é importante que haja juventude, né? Da juventude para a vida adulta. É aí que você começa a se organizar para um casamento, para ter um namoro sério, beleza? E quando você decide casar, os dois têm que se certificar que se amam, tá? Que tem certeza que se amam, que é aquela pessoa que você vai viver com ela pro resto da vida. Por isso que essa fase do namoro foi para entender se o outro realmente ama a Deus, se aprendeu a ser cavalheiro, se é educado, se é uma pessoa responsável, se tem bons planos para o futuro. Isso tudo você sonda no namoro. E tem hora, eu falo para os jovens aqui que estão assistindo, os adultos
que são jovens adultos, né? Adultos da primeira fase da vida adulta. Tem hora que você não pode. Ai, o coração, quem manda do coração? Você pode sofrer muito se só o coração mandar. O coração é uma expressão que a gente usa como se fosse a fonte das nossas emoções. Sim, a paixão, o amor, aquele amor que é o sentimento de amar alguém muito para a fim de estar com ela, fazê-la feliz, estar ao lado dela para sempre, né? É alguém que você olha e ela te completa mesmo, o jeito dela te agrada, o amor dela te agrada, a beleza também conta, mas não é tudo, tá? Nem sempre pessoas bonitas, como se fosse modelo, né, farão uma pessoa feliz, sabia? Então, assim, que a gente possa olhar além da beleza, né, elementos que fazem daquela pessoa especial para estar ao teu lado. Pessoa de valor, de princípios, de caráter, de boa índole, tá? Não queira qualquer pessoa para dividir sua vida, porque lá na frente será uma tragédia. Então preste muita atenção, tá bom? Então tem hora que, ó, não é só coração, é razão também. Opa, porque a razão, ela põe o limite ou controle na emoção, tá bom? Então não seja um emocionado, seja alguém também racional, ok? Pense sobre o seu futuro, pense sobre com quem você vai casar, se essa pessoa que você namora tá certinho ela mesma. Bom, então isso é importante, tá? E quem vai ter essa maturidade? Né? Quem vai conseguir fazer essa avaliação, essa análise? Quem está amadurecendo, quem está buscando maturidade. É aí que vai ter uma cabeça melhor para pensar sobre estas coisas, tá certo? Então, pense, cresça, tá? Namoro não é para menino, namoro não é para adolescente, e casamento muito menos, tá? Então, é necessário que tenhamos responsabilidades. Bom, e é interessante que o texto bíblico que a gente leu diz assim: deixará a casa dos pais. E se deixar a casa dos pais, né, tá falando que você não vai poder mais ter a conta paga, não é sua mamãe e seu papai que vai pagar suas contas. Agora é uma outra casa, começou uma outra família, uma outra história. Deixar a casa do pai e da mãe é deixar para trás os estilos que você tinha na casa da sua mãe, na casa do seu pai. E isso eu falo para o homem e para a mulher. Você está indo para algo novo. Você está indo para um lar, um espaço que é só teu, né? Se você é você e seu cônjuge, né? Eu falo aqui para o homem ou para a mulher. Você e o seu cônjuge. Os dois, após o casamento, vão para esse lugar. E ali é vocês que vão organizar o tempo de vocês, como vocês vão viver, o que vocês vão comer, né? Que hora que vai tomar o banho, coisas que vocês vão decidir. Então, deixar a casa da mãe e do pai é também deixar para trás hábitos que você tinha na vida de solteiro. Você tem casas por aí que a mãe faz tudo para o filho. A mãe limpa a casa, lava a louça, lava a roupa, aí o filho só vai, come e brinca, joga videogame. Quando você vai para sua casa, não é mais a casa da sua mamãe, né? Agora é você e sua esposa lá. Então vocês vão ter que trabalhar os dois agora, né, na casa, para as coisas darem certo dentro da casa, tá bom? Em harmonia, beleza? E já quero dizer para os maridos que a sua esposa não é sua mãe, tá? Cuidado para você não achar que a esposa é a mamãe. Ah, lá na casa da minha mãe fazia comidinha e fazia assim, não sei o que. Você pode até com jeitinho. Ah, minha mãe faz assim, eu gosto tanto. Ô amor, você não tem como fazer assim a comida e tal? Pode até acontecer. Sua esposa fala: ah, claro, amor, você gosta desse sabor, eu vou ver com a tua mãe como é que ela faz, vou fazer para você. Não tem nem problema, tá? Não podemos entrar em discussões bobas, né? Isso, aliás, seria infantilidade. Mas o que eu quero dizer é que o marido, ele tem também que se despertar para aquilo que a esposa dele tem para lhe oferecer. E tem mais.
a esposa também não é empregada, tá? Ela é parceira. Então, casamento é parceria. Os dois têm que trabalhar juntos. A mulher fez a comida, o marido então fala, deixa que eu lavo a louça. Tá entendendo? Deixa que eu lavo a louça, tá? A esposa pôs a roupa na máquina para lavar, então o marido fala, deixa que quando terminar de bater a roupa, eu estendo no varal. Você entendeu como que é? É mais ou menos assim. Ela vai fazer o almoço, então prepara o café da manhã para ela, tá? Isso eu vou falar mais para frente sobre regando o amor, tá? Isso são cuidando do jardim, trabalhando juntos pelo jardim, pelo lar, tá? Mas é só gente que alcança esse nível de maturidade. Porque o adolescentinho, né? Desculpa falar adolescentinho, né? Mas o adolescentinho, seja ele pequeno ou grande, né? Ele ainda não está pronto para essa etapa da vida. O negócio dele ainda é jogar bola, Crash Royale, né? Aqueles joguinhos de celular. Então, quando você casa, você não pode ser mais ter essa visão de adolescente de vida. Você passa a ter responsabilidades junto com a tua mulher. As coisas mudam. Não é mais a casa do papai e da mamãe. Deixou a casa do papai e da mamãe. Agora é com você. Você e seu cônjuge. Tá? E a mulher, mesma coisa. Os dois trabalharem juntos. E casamento é trabalho, pessoal. Não é uma vida de descanso, tá? Claro que existem momentos de descanso, que eu vou falar sobre isso também. Existem momentos de prazer, lazer, claro, mas tem muito trabalho a ser feito. Isso é maturidade, responsabilidade. Então, cresça. Se você quer casar, você precisa ter certeza que você cresceu, tá? Ou está crescendo rapidamente, desenvolvendo, amadurecendo. Senão, não se case. Beleza? Mas também não fica aí de namorico. Se você não tem condições para amadurecer para o casamento, também não namore. Beleza? Senão você acaba pecando aí contra Deus e ficando numa vida de imoralidade. Bom, deixar a casa dos pais é formar então uma nova casa com regras, com as próprias regras, né? O cônjuge. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? Que dia que a gente recebe visita? Vai receber visita a hora que quiser? Ou a gente vai estabelecer aqui que tem dias que a gente vai sair, vamos descansar? Quer dizer, isso é do casal, eles vão ter que se organizar nessas questões. E outras coisas, quem lava o quê? Eu lavo isso, você faz aquilo. Vamos trabalhar numa parceria? Os dois dialogarem sobre isso. É muito importante, porque agora é a casa do cônjuge. É o casal agora, não é mais papai e mamãe. Ok? Então é só a gente que cresceu que vai poder tocar em frente uma casa. Bom, deixar a casa dos pais é deixar de habitar lá, né? Na casa dos pais. E outra coisa que eu digo, é importante isso, pegando um gancho aqui. Jovem, se você puder, não fique morando dentro da casa do seu pai. Tá certo? Eu sei que algumas vezes, algumas pessoas passam por isso. Às vezes acontece alguma coisa no percurso, você acaba tendo que casar e se gosta, mas aí acelera o processo e aí acaba morando dentro da casa do pai, da mãe. Mora lá, tem um quarto, você fica aqui no quarto. Mas ainda assim é dentro da casa. Vai usar a mesma cozinha, vai compartilhar o mesmo banheiro com o sogro, com a sogra, às vezes com a cunhada que mora lá ainda, ou com o cunhadinho, né? Vai ter que usar a cozinha da sogra, vai ter que usar a sala, ou seja, vocês nunca vão ter um espaço de momentos a sós. E não é só isso. Haverá muito mais interferência da sogra na sua vida, né? E do sogro também. Então, vocês não vão ter uma certa liberdade. Às vezes a sogra, ela gosta, por exemplo, que termina de almoçar, já passa pano no chão, já esfrega a mesa, deixa tudo um brinco, certo? Na hora, passa veja, que ela tem gente que é assim, tem um negócio por limpeza, se você acabar de comer, já tem que, na hora, não pode demorar um minuto, que isso incomoda a pessoa. E eu não tô falando que isso é ruim ou errado, queridos. É só um estilo de vida. Tem gente que é assim.
Não vamos julgar as pessoas, isso é errado. Não, não é certo. São estilos diferentes, é isso que eu estou tentando explicar. Não é nem certo, nem errado. É escolha que a pessoa faz na casa dela, no ritmo dela, como ela quer. Aí, digamos que você casou, você vai morar dentro da casa dos seus pais, ou da casa do sogro e da sogra. Aí vai ter um quarto. Aí você quer assistir televisão na sala. Mas daí a sogra também quer ficar na sala. O sogro também tá afim de ver TV na sala. Você é obrigado a ter uma TV no seu quarto. Porque às vezes o que eles vão assistir não é o que você gostaria de assistir. Percebe? O que mais? Vocês vão tomar banho. Banheiro é compartilhado. E às vezes é um banheiro só. Aí você, às vezes, na sua casa, com a sua liberdade, você e sua esposa, você fala, vou tomar banho. E ficar uns 20 minutos no chuveiro, deixando a água cair nas minhas costas. A esposa, às vezes, fala, eu vou tomar banho depois. Mas aí vai e fica também mais 20 minutos, deixando aquela água gostosa cair. Já é 40 minutos os dois. Aí tem a questão da energia, que você tem que dividir com o seu sogro e com a tua sogra. Digamos que vocês ficam 20 minutos cada um no chuveiro. Aí a sogra toma banho em 5 minutos. Lá, a minha... lava só o rosto. E o sogro toma banho em 10 minutos. Eles usam chuveiro, os dois, em 15 minutos para tomar banho. São rápidos. E são econômicos. Você vai tomar banho, às vezes você gosta dos 20 minutos. Sua esposa gosta também mais 20. Então vocês dois são 40 minutos diários no chuveiro contra 15 do seu sogro e da sua sogra. O que vai acontecer na hora de dividir a energia? Eles vão começar a chiar, vão começar a você usa mais chuveiro que nós, você vai pagar a maior parte. Aí começa, a gente tem que pagar mais conta. Mas daí você vai falar, mas o seu freezer puxa muita força, e eu não teria um freezer desse. A senhora tem 2 freezer, não tem necessidade. Aí você vai discutir com a sogra ou com sua mãe, se a casa é dela. Quem tá morando lá é você tem que engolir tudo. Tudo que o sogro falar, você tem que, engolir. Engolir quieto. Que a sogra falar, o que o pai falar, o que a mãe falar. Tá morando dentro da casa dela. Então a questão do chuveiro. Tem a questão que eu tava falando da limpeza. Aí você vai pra cozinha. Você vai fazer lá um lanche. Aí você usa lá o fogão, que você vai fritar lá um pão com presunto e queijo, você vai fazer um misto quente, você gosta de fazer na panela, você não usa o micro-ondas, você gosta de fazer na panela. Aí você pega os pratos, corta o pão, senta na mesa, come você e sua esposa. Aí, só que vocês gostam de... Quando a louça é pouquinha, vocês gostam de depois eu lavo, você fala, pode deixar, amor, depois eu lavo. Acabou de comer um lanchinho, vamos assistir um filminho ali na Netflix, na sala? Aí você gosta de deixar a panelinha, você gosta de deixar o pratinho que você comeu ali na pia, né? E depois você lava. Não é que você vai deixar lá para sempre, até o ano que vem. É que você gosta de deixar lá um pouquinho, porque você tem esse costume de acabar de comer, ver um filminho, aí depois você levanta e vai lavar a louça, depois que você viu o filminho. Digamos que seja assim, seu costume. E a sua esposa está de acordo, o seu e dela. Vocês dois pensam assim. Só que lá a sogra, ou o sogro, ou o pai ou a mãe não pensa assim, meu amigo. A cozinha é deles. E a sua sogra tem aquele costume de comer o lavou. E passou veja na mesa. E deixou tudo arrumadinho. E se cai um farelinho de pão no chão, junta e põe no lixo. Na hora, acabou de comer, faça isso. Tipo, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer o jeito dela, não é do teu. Ou seja, você vai ser privado de ver a vida como você gostaria, de ficar no chuveiro o tempo que você gostaria, de comer o pão e lavar a louça a hora que você comer a comidinha que você fez aí, o lanchinho, e lavar a louça na hora que você gostaria, você e sua esposa, vocês vão ser privados disso para entrar na da sogra. Você será privado e vai entrar naquilo que o teu pai e tua mãe diz que é a regra da casa. E você vai querer discutir? E eu já vi casal ainda querer discutir com sogro e sogra. Meu sogro é folgado. O cara tá morando na casa do sogro e tá chamando o cara de folgado. Não, queridos. Quando a gente tá morando na casa dos pais, depois de casado, é como a gente fosse hóspede ali. E a gente tem que respeitar as regras daquela casa. Tá certo? Então, pense nisso, né? Por mais que vocês se deem bem, sem falar que o dia que você falar alguma coisa para tua esposa que aumentou o tom, ou ela aumentar o tom com você, a sogra, vamos supor que é sua sogra, se você aumentou o tom
com a sua esposa um pouquinho, não tô falando de brigas horríveis, não, isso aí tem que ser evitado. Mas assim, um dia ou outro, o casamento não é aquele mar de rosas o tempo todo. Tem hora que tem uns espinhos, não é? Aí você pegou um dia que vocês não estão muito bem, aí você fala uma coisa atravessada para ela, a sogra vê. A sogra vai tentar ficar quieta, para tentar evitar, mas, meu, pode ser que alguma hora ela não evite. Ela fala assim, ah, você fala assim com a minha filha, que absurdo. Talvez ela não aguente e se meta. Aí começa, você tá fazendo isso porque é sua filha. E o cara começa a discutir. Daqui a pouco vira uma briga dentro daquela casa. Por causa de uma coisa que era, na verdade, uma coisa normal de casal, mas a mãe tomou o lado. Ela tá na casa dela, ela não aguentou ver aquilo, ela não achou certo. Cara, isso pode acontecer. E vice-versa. A mulher falar alguma coisa pro marido também. Se for o caso, assim, pode acontecer. E as pessoas acabarem se metendo, né? Aí, por exemplo, um dia você comprou Chandelle, que é aquele Danoninho, Danone, né? Não é Danone, né? Iogurte, né? Não sei nem se chama iogurte. Chandelle é uma espécie de um iogurte, né? A Danone é a marca, né? Eu não sei nem que marca que é, Chandelle, que é aquele que é de chocolate, sabe? Digamos que vocês compraram dois. Aí você come um com a esposa e fala, depois a gente come outro. Só que aquilo tem que ficar na geladeira. Você deixa na geladeira. Daqui a pouco vem a cunhadinha. Ai, tem chandelle! E come seu chandelle. Pô, aí você vai procurar o chandelle depois, cadê? A cunhada comeu. A cunhada, que às vezes pode ser um adolescente, né? Comeu. Você vai fazer o quê? Vai sair brigando com a irmã? Ah, você comeu o chandelle do meu marido? Ou o marido, ô meu, você comeu o chandelle da minha esposa, meu? Tal, aquela coisa. Você entendeu? Gente, então é assim, ó, é sério. Não é maldade. Mas é que quando a gente casa, a gente precisa ter a responsabilidade de que eu tenho que ter o meu espaço para fazer as coisas conforme eu e minha esposa nos adequarmos, nos combinarmos, né, e etc. É a gente. Então, lute, se esforce para não ficar no mesmo espaço. Meu, se você puder dar entrada num apartamento, se você estiver trabalhando, com um trabalho sólido, você e ela, puderem dar entrada no apartamento, né, se tiverem essa condição, faça. Né, numa casinha, não sei, por mais simples que seja, faça. Para tentarem ir para o seu espaço. Agora, posso falar mais uma coisa? Se não der para pagar, queridos, esse apartamento, se não der para dar entrada, se não der para comprar uma casa, então se esforce, trabalhe bastante, alugue uma casa, nem que seja uma casa simples, pequena, mas muito bem aconchegante, porque vocês vão poder deixar a casa bem arrumadinha do jeito que vocês querem. Hoje, né, nós temos aí aqueles designs interiores, né? O pessoal trabalha, você pega uma pessoa que sabe fazer isso, ela vai nessa casa, conversa com o dono, vê lá o que pode estruturar lá. Se for um espaço pequeno, você consegue organizar e deixar muito confortável. Você consegue deixar a casa bem bacana, elegante, apesar do espaço pequeno, né? Eu tô falando que às vezes no início, quando a gente está casando, a gente tem condição de comprar aquilo que a gente queria, grandes imóveis, morar em casa grande, alugar um imóvel grande, porque a gente ainda não tem essa condição. Então a gente tem que começar por baixo, é assim mesmo, todo mundo começa assim por baixo. Eu quero falar aos casais, todo mundo começa por baixo e os dois vão lutando e vão construindo e conquistando juntos ao longo dos anos, aliás, né? Tá bom? Então pense nisso. É lógico que tem. Agora, se às vezes tem uma casa no quintal da família, que não é dentro da casa da sogra, não é dentro. É uma casa que está no quintal. E você mora na outra casa, apesar de ser o mesmo quintal, aí tudo bem. Aí tudo bem, porque vocês vão fechar a porta da casa, a hora que você estiver lá dentro, a casa que vocês estão morando lá dentro é espaço de vocês. É igual morar no apartamento, né? É um prédio com um monte de casa dentro. Todo mundo compartilha do lado externo. Mas cada um dentro da sua casa, na porta, dentro do seu próprio apartamento, né? Apesar de compartilhar os espaços externos do prédio, cada apartamento é privado. Então, tem várias casas no quintal de família, né? Então, ok. Casa da mãe, casa da irmã que também construiu lá, é casada e mora com
com o marido, aí tem espaço, o terreno é grande, tem espaço, tem mais uma casa. Ok, eu moro na outra casa. Tem várias pessoas que moram assim e dá certo. Porque ninguém se mete na vida de ninguém, os espaços externos são compartilhados, mas bem tranquilamente. Agora, cada um dentro da sua própria casa, tá certo? Então, aí tudo bem. A única coisa que não dá certo, não é bom, é você morar dentro da casa, compartilhando o mesmo chuveiro, tendo um quarto lá para você ficar isolado com a sua mulher, tendo que compartilhar a mesma cozinha, o mesmo banheiro. Isso não dá certo. No início pode ir bem, mas passou alguns meses, pode gerar alguns conflitos. Amém se não acontecer, mas normalmente pode acontecer. Mas não é só essa questão do conflito. A questão é também da maturidade. Você cresceu, você precisa lutar pelo que é seu. Você precisa lutar pelo seu espaço. Isso é maturidade. Isso é coisa de quem cresceu, tá? Eu não quero mais ficar na barra da saia da minha mãe. Não quero mais ficar pendurado nas calças do meu pai. Eu cresci, tudo de barba, entendeu? Tenho que assumir meu papel como marido. Vou procurar um canto para ficar com a minha esposa, meu ninho, tá certo? E a esposa trabalhar para isso dar certo junto com o marido, para dar certo, para acontecer. Beleza? Então a primeira coisa aqui, deixará a casa dos seus pais, tá bom? Se unirão, tá certo? Se tornarão uma só carne. Aí no caso é uma só carne, é a união no sentido de eles são agora uma família, tá? Eles são agora uma família que deve ter um pensamento, que deve ter um propósito, tá? E a unidade aqui é a unidade sexual, né? Também. Unir-se à sua mulher, né? É a ideia de unir carne com a carne, corpo com corpo, na maior intimidade, tá? Se tornando assim uma só carne diante de Deus, ok? E agora tem os mesmos propósitos, lutam pelos mesmos interesses, estão caminhando juntos para a mesma direção, buscando o mesmo Deus, crescendo juntos. Um cresce e o outro cresce também. Um melhora, o outro melhora também. Uma só carne. E numa casa, onde tem o espaço adequado para viverem juntos. Tá bom? Então, cresça. Esse foi o primeiro vídeo da série Casamento Feliz, Casamento Família IBF. Tá bom? Vamos dar sequência nos próximos vídeos falando ainda de crescimento. Crescimento nos próximos vídeos. Beleza? Assista, fica com a gente e acompanha a gente. Abraço. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja
E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Quero pedir para você também me seguir, né? Seguir a gente no Instagram, é isso mesmo. O Instagram tá aqui, o meu Instagram, né? David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor, mistérios celestiais Jesus revelará. No seu bom caminho andar me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzeiras, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu estou colocando, né? Estou pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula.
Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8 mil metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, com projetores, televisor e climatização, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16 mil itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. Aqui também há um espaço para estudo e pesquisas, individuais e em grupo. Também temos laboratórios de informática, com mais de 30 dispositivos eletrônicos e projetores. O setor administrativo de nossa instituição é onde os alunos recebem atendimento acadêmico, financeiro, psicopedagógico, tutoria de estágios e orientação das coordenações, bem como o aconselhamento da equipe pastoral da Faculdade Batista Pioneira. Todos os espaços da instituição estão adaptados para a acessibilidade. Nossa instituição tem 2 estúdios próprios de gravação de vídeos, altamente equipados, onde são produzidos os cursos EAD e as mídias digitais da faculdade. Um diferencial de nossa faculdade são os alojamentos internos. Disponibilizamos alojamentos feminino e masculino. Os alojamentos para solteiros são mobiliados, oferecem uma copa e banheiros compartilhados. Também oferecemos refeitório e cozinha para alunos solteiros, bem como uma lavanderia social. Já o alojamento para casais conta com 12 apartamentos, de 1 e 2 quartos, semi-mobiliados e privativos. Além de tudo isso, o campus possui uma ampla área verde e espaço de convivência, com campo para esportes, parquinho e estacionamento, além de um pomar.
Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima. O melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.